Você clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1. Mansão mais cara. Na hora de investir em um bom lugar para morar, os dois craques não parecem gostar de economizar, mas qual dos dois será que possui a mansão mais cara? Começando por Neymar Júnior, ele possui uma mansão bastante famosa que fica localizada no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A casa de estilo contemporâneo tem mais de 1.500 metros quadrados e conta com uma série de luxuosidades, como escada flutuante, interligando os níveis e obras de artes nas paredes. A sala de estar é perfeita para encontros casuais, enquanto o ambiente de jantar formal tem uma enorme mesa e a cozinha possui móveis de aço inoxidável. A casa ainda tem um home theater, espaço para jogos e muitos quartos para se acomodar. No caso da suíte master, existem grandes janelas de vidro, uma TV automatizada que desce do teto e também um terraço encantador com gramado, além de um banheiro regado de luxo e um closet bastante espaçoso. Indo para o exterior, a mansão está situada em um terreno de quase 12.000 metros quadrados e possui alguns espaços bem interessantes, como quadra de tênis sintética, deck privativo, piscina com raia de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para mais de 3.000 garrafas, jacuzzi integrada à sauna, um heliponto para chegar com estilo, entre muitas outras comodidades que só uma mansão milionária pode oferecer. Além de tudo isso, o local consegue oferecer muito conforto e diversão para Neymar desfrutar com seus parceiros, o que todos sabem que o jogador é apaixonado por uma confraternização. E segundo a imobiliária Home Pro, o imóvel foi adquirido pelo jogador após assistir ao vídeo da casa que foi postado no YouTube, sendo que ele desembolsou no local 45 milhões de reais. Já Lionel Messi, na época em que jogava no Barcelona, morava em uma casa próxima ao local onde trabalhava. O imóvel do jogador ficava localizado em um condomínio de luxo em Castellfields, uma cidade que fica a apenas 20 km de distância de Barcelona. A residência que o argentino vive com sua família possui uma fachada branca imponente, sendo rodeado por uma grama bem verdinha. E como a mansão do jogador fica localizada no alto das colinas, acaba tendo uma linda vista para a cidade, conseguindo ao mesmo tempo oferecer muita privacidade para ele viver com tranquilidade. Nas redes sociais, Messi já compartilhou com seus seguidores um pouco da sua intimidade dentro do imóvel, principalmente os momentos fofos que ele aproveita ao lado de seus filhos. O interior do imóvel parece ser muito confortável e aconchegante, perfeito para ele descansar depois de uma rotina intensa de treinamentos. Já a área externa possui muito espaço e obviamente conta com um campo de futebol, onde ele inclusive postou no Instagram os primeiros passos do seu caçula. Sem dúvidas, a mansão de Lionel Messi consegue atender todas as suas necessidades, sendo um excelente refúgio para ele e sua família. E uma curiosidade é que especula-se na imprensa que Messi chegou a comprar a casa dos vizinhos porque eles eram muito barulhentos, algo super normal para um homem tão rico como ele, não é mesmo? E apesar de não se saber o preço exato da propriedade do jogador, para se ter uma ideia, existem imóveis nessa mesma região que chegam a custar 55 milhões de reais. E por ser dono de uma mansão mais cara, Lionel Messi ganha esse round. Ponto para ele. Round 2. Carros. Os dois jogadores de futebol parecem ser apaixonados por automóveis, mas qual deles será que possui a coleção de carros mais cara e luxuosa? Neymar, por exemplo, já foi visto com vários carros, como E-Wave X de 130 mil reais, Volkswagen Touareg de 250 mil reais, Audi Q5 de 260 mil reais, Range Rover Sport de 400 mil reais, Audi RS7 Sportback de 600 mil reais, Audi R8 Spider de 770 mil reais, Porsche Panamera Turbo de 875 mil reais, Ferrari 458 Spider de 1,3 milhão de reais, Ferrari GTC 4 Lusso de 1,5 milhão de reais, e algumas fontes especulam que Neymar seja dono de um Maserati MC11, um super esportivo que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos e custa em torno de 1,5 milhão de reais. Enquanto isso, Lionel Messi também já foi visto com diversos carros como Toyota
Prius de 130 mil reais, Mini Cooper de 150 mil reais, Audi Q7 de 300 mil reais, Mercedes-Benz GLE de 350 mil reais, Audi A7 de 360 mil reais, Range Rover Sport de 400 mil reais, Toyota Land Cruiser de 450 mil reais, Cadillac Escalade de 550 mil reais, Range Rover Vogue de 500 mil reais, Audi RS6 de 600 mil reais, Porsche Panamera de 770 mil reais e até um Maserati Gran Turismo, um esportivo lendário feito para quem gosta de velocidade. E para se ter essa máquina pode ser necessário desembolsar cerca de R$1 milhão. E diversas fontes especulam que ele possui um Pagani Zonda, um esportivo equipado com um motor potente capaz de acelerar de 0 a 100 em impressionantes 2,8 segundos e que consegue atingir a velocidade máxima de 350 km por hora. E se ele realmente tiver esse esportivo em sua garagem, foi necessário desembolsar por volta de R$10 milhões. E por não haver certeza sobre os veículos mais luxuosos dos jogadores, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. Round 3. Aeronaves. Para se locomoverem para os diferentes lugares do mundo, os dois jogadores possuem aeronaves particulares sempre à sua disposição. Mas qual deles será que possui os meios de transporte mais caros e luxuosos? Lionel Messi, por exemplo, é dono de um Gulfstream G550, um dos jatos particulares mais seguros e de melhor desempenho do mundo, capaz de atingir velocidades próximas à velocidade do som. Isso sem falar seu alcance intercontinental, que lhe permite viajar para grandes distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. O interior do jato é bem confortável e luxuoso, podendo comportar até 19 passageiros, dependendo da configuração adotada. E para se ter uma ideia de preço dessa aeronave, algumas fontes estimam que a aeronave do jogador é avaliada em torno de R$73 milhões. Neymar Júnior, por sua vez, já foi dono de diversas aeronaves. Começando pela mais barata, o jogador já foi dono de um helicóptero do modelo EC-130, um meio de transporte avaliado em torno de R$8,8 milhões. Subindo mais o preço, ele já foi dono de um jatinho do modelo Phenom 100, um avião executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer. A aeronave possui capacidade para levar até 5 passageiros, oferecendo bastante conforto. E não é à toa que para adquirir esse jatinho pode ser necessário desembolsar por volta de R$15 milhões. Já em 2019, Neymar decidiu adquirir um helicóptero ainda mais caro, um do modelo H-145. Trata-se de uma aeronave com capacidade para transportar até 10 passageiros e que Neymar fez questão de personalizar o seu interior, colocando bancos com o símbolo do Batman, o super-herói preferido do craque. E para se ter uma ideia do preço, um helicóptero novo desse modelo pode chegar a custar quase R$50 milhões. Mas sem dúvidas a aeronave mais cara de Neymar é o seu Cessna Citation 680, um jato executivo americano de médio porte com uma autonomia de voo de mais de 5.200 km. O interior do avião do jogador é bem espaçoso e requintado, sendo capaz de acomodar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos os passageiros. E apesar de não saber quanto o jogador pagou no jatinho, sabe-se que uma aeronave nova desse modelo custa em torno de R$90 milhões. E pelo fato de Neymar ter sido dono de aeronaves mais caras, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 4. Luxos exagerados. Todo mundo sabe que os dois jogadores possuem dinheiro mais que suficiente para comprar quase tudo o que quiserem. Mas qual das duas celebridades possui os gastos mais extravagantes? Para se vestir bem, por exemplo, Messi gosta de utilizar relógios caríssimos, como Rolex Oyster Perpetual de R$120 mil, Rolex Yachtmaster de R$150 mil, Rolex Daytona de R$180 mil, Audemars Piguet Jumbo Extra de R$380 mil, Rolex Submariner de R$460 mil, Audemars Piguet Royal Oak Chronograph de R$600 mil, Jacob & Company Epic SF24 de R$720 mil, Jacob & Company Epic X de R$980 mil e até um Patek Philippe Nautilus em Rosé Gold de R$1,4 milhão. Já na hora de curtir a vida ao lado de sua bela família e às vezes com seu amigo Luis Soares, o jogador já foi visto várias vezes a bordo de belos iates. Exemplo do iate conhecido como Inspiration, uma embarcação do modelo Bennett Fest que possui 4 andares e
cerca de 38 metros de comprimento, tudo isso aliado a uma arquitetura moderna e sofisticada. O seu interior é bem elegante e confortável, possuindo 5 cabines que consegue acomodar tranquilamente até 10 passageiros, oferecendo uma ótima experiência para todos que vão a bordo. Para quando os tripulantes quiserem relaxar curtindo a brisa do mar, existem diversas salas abertas ao ar livre, equipadas com sofás modernos e ergonômicos. O iate também conta com uma piscina na dianteira e até uma banheira de hidromassagem no último andar. Sem dúvidas, essa embarcação é capaz de atender bem às necessidades do jogador, não sendo à toa que o seu preço é avaliado em torno de 100 milhões de reais. Mas é bem provável que Messi prefira alugar iates do que comprar, podendo desembolsar algo em torno de 1 milhão de reais para usufruir desse luxo por uma semana. Neymar, por sua vez, não fica nada para trás, também já foi visto com diversos relógios caríssimos, como Rolex Submariner Blue Sea, de 90 mil reais, Rolex GMT Master 2 Batman, de 110 mil reais, Rolex Daytona In 18K Ever Rose, de 200 mil reais, Rolex Daytona John Mayer Dial, de 220 mil reais, Rolex Datejust Zebra, de 250 mil reais, Rolex Daytona with a Black Dial, de 300 mil reais, Rolex Day-Date Rainbow, de 510 mil reais, Rolex GMT Master 2 Win Rosé Gold, de 960 mil reais, Rolex Daytona Eye of the Tiger, de 1,5 milhão de reais, e até um Richard Mille Michele Yeoh, de 5 milhões de reais. Já nos tempos livres, Neymar gosta de curtir a vida em alto mar, já tendo sido flagrado várias vezes fazendo festinhas a bordo de iates. E não é à toa que ele decidiu adquirir sua própria embarcação, um do modelo Asmut 78, fabricado pela conceituada marca italiana de barcos Asmut Yachts. O iate possui 3 andares e 23 metros de comprimento, espaço suficiente para receber seus convidados mais próximos. E para quando o jogador quiser passar alguns dias a bordo, existem 4 suítes que oferecem muito conforto. E não há dúvidas de que para usufruir de todo esse luxo é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que esse modelo de iate custe em torno de 15 milhões de reais. E pelo fato de Neymar já ter sido visto com relógios mais caros e ter seu próprio iate, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 5. Apartamentos de luxo. Os dois craques do futebol parecem gostar bastante de investir em propriedades verticais, mas qual dos dois será que possui os apartamentos mais luxuosos? Neymar Júnior, por exemplo, é dono de vários apartamentos no Brasil. Um deles fica em Itapema, no edifício Vila dos Corais, um prédio de luxo que tem uma localização privilegiada de frente para a praia com uma bela vista do mar à disposição. Segundo algumas fontes, os apartamentos desse edifício possuem cerca de 430 metros quadrados e para adquirir uma unidade, Neymar precisou desembolsar em torno de 5 milhões de reais na época, mas na mesma região o jogador também adquiriu outro apartamento nos últimos anos, dessa vez no condomínio Vitor Hugo Residence, que fica a poucos passos do mar. O condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores e, de acordo com as fontes, Neymar é dono de 2 unidades nesse edifício, cada uma com 430 metros quadrados de área e com vistas encantadoras para o oceano. Segundo noticiado pela mídia, os imóveis custaram ao jogador aproximadamente 6 milhões de reais. Mas o apartamento mais sofisticado de Neymar em Santa Catarina, sem dúvidas, é a sua cobertura quadriplex no Yacht House Residence Club, em Balneário Camboriú. Com 81 andares e mais de 280 metros de altura, o complexo é composto por 2 torres idênticas, tendo sido construído com muito planejamento, sofisticação e classe. Esse empreendimento é tão grandioso que a construção é considerada a maior obra residencial brasileira e o prédio mais alto de toda a América Latina. Claro que os apartamentos nesse edifício estão à altura de toda a sua imponência. Todas as unidades possuem uma vista panorâmica, que é o grande diferencial do imóvel. E quando o jogador quiser se divertir, nem é preciso sair do empreendimento, já que possui uma enorme área de lazer luxuosa com mais de 10 mil metros quadrados. Para conseguir um imóvel nesse elegante edifício, Neymar precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, o jogador comprou 2 apartamentos nesse empreendimento. O primeiro é uma unidade para o seu pai de 15 milhões de reais e o segundo é o seu quadriplex, que custou em torno de 30 milhões de reais. Já Lionel Messi, pelo fato de ser apaixonado por carros e também gostar de curtir a praia com sua família, ele decidiu unir suas 2 paixões e adquirir um imóvel no condomínio Porsche Design Tower, um prédio feito para os amantes de carros. Trata-se de um imponente edifício de 60 andares que possui uma espetacular vista para o mar, que tem como seu maior diferencial o incrível elevador
elevador exclusivo para carros, algo muito exótico e difícil de encontrar até nos prédios mais sofisticados e modernos do mundo. Não é à toa que esse deslumbrante condomínio vem sendo considerado um dos lugares queridinhos dos multimilionários e um dos mais luxuosos de todo o planeta. O imóvel duplex do jogador possui aproximadamente 280 metros quadrados, sendo construído com acabamentos de primeira linha, como o piso, que é todo revestido por um belo mármore branco. A arquitetura do apartamento é composta por uma paleta de cores em tons claros, que traz uma sensação de sofisticação ao ambiente. O apartamento possui cômodos muito espaçosos e integrados, uma cozinha americana de frente para a sala. Definitivamente, o imóvel é feito para oferecer maior socialização aos moradores, não sendo à toa que ele é dividido em apenas 2 enormes quartos e 5 luxuosos banheiros. Outro ponto que chama bastante atenção são as grandes janelas que vão do chão até o teto, que além de oferecer uma excelente iluminação natural, é capaz de proporcionar uma vista espetacular para a praia. Os moradores desse edifício também podem desfrutar de uma bela área de lazer equipada com tudo que se possa imaginar, mas pagando um preço bem salgado para isso, algo em torno de R$25 mil apenas de condomínio. E para morar no Porsche Design Tower é de se imaginar que é necessário investir um bom dinheiro. Segundo algumas fontes, Lionel Messi precisou investir cerca de R$25 milhões nesse belo apartamento. Messi gosta tanto de ter imóveis no litoral que 2 anos e meio depois de ter adquirido seu apartamento no Porsche Design Tower, ele decidiu comprar outro imóvel nas praias do estado da Flórida, uma região que ele parece ter gostado muito. O craque comprou dessa vez o 9º andar inteiro do condomínio Regalia, um prédio de luxo na ilha de Sunny Isles Beach. Esse imóvel do jogador se parece muito com seu outro apartamento, possuindo uma decoração em tons claros e com grandes janelas que vão do piso até o teto, que oferecem uma ótima entrada de luz natural e proporcionam uma vista espetacular. E como o argentino adquiriu o andar inteiro do edifício, ele tem o luxo de poder desfrutar de uma incrível vista panorâmica, algo que os magnatas gostam e valorizam muito. O enorme apartamento possui ao todo cerca de 500 metros quadrados, além de uma espaçosa sacada de mais de 180 metros quadrados, totalizando mais de 700 metros quadrados à sua disposição. A residência é dividida em 5 luxuosos quartos e 5 modernos banheiros que proporcionam a experiência de tomar banho ao mesmo tempo que se pode admirar de uma paisagem incrível. E se ele gostar de gastronomia, ele pode desfrutar de uma bela cozinha de última geração, além de uma adega de vinhos refrigerada para mais de 1000 garrafas. Definitivamente essa propriedade de Lionel Messi é feita para quem é apaixonado por uma bela vista, já que em todos os cantos existe uma enorme janela, sem contar a gigantesca sacada que contorna todo o imóvel. E pelo fato desse apartamento ter 2 vezes mais o espaço que o outro, ele custou para o jogador ainda mais dinheiro. Segundo algumas fontes, Lionel Messi precisou investir a bagatela de R$38 milhões. E pelo fato de Lionel Messi ser dono de apartamentos mais caros, ele ganha esse round. Ponto para ele. Round 6. Fontes de renda. Além de ganharem muito dinheiro como jogadores de futebol, os dois magnatas possuem muitas fontes de renda, mas qual dos dois será que possui os negócios mais lucrativos? Neymar Jr., por exemplo, pelo fato de ser uma celebridade conhecida no mundo inteiro. Nas redes sociais, por exemplo, ele é o 3º jogador de futebol com o maior número de seguidores do mundo, só ficando atrás de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Somente em seu Instagram ele possui mais de 200 milhões de seguidores, um número tão alto que o torna a pessoa mais famosa do Brasil. E é claro que, por ser tão famoso, Neymar consegue ganhar muito dinheiro se associando e divulgando diversas empresas. Entre as marcas para a qual o craque brasileiro já fez publicidade estão, por exemplo, Red Bull, Gillette, McDonald's, Nike, Guaraná Antártica, Oreo, Clearman, Mastercard, Diesel, Beats, Panasonic, entre muitas outras. Mas sem dúvidas, o seu principal patrocinador é a empresa de produtos esportivos Puma, onde ele possui o maior contrato de patrocínio esportivo individual da história, um valor que gira em torno de R$130 milhões por ano. Messi, por sua vez, é um empresário que investe em diversos setores. Um dos seus preferidos é o ramo turístico, já que ele possui a Min Hotels, uma rede de hotéis de luxo com 4 unidades espalhadas pelo mundo. A unidade da ilha de Mallorca, na Espanha, por exemplo, possui uma infraestrutura robusta, ficando de frente para as requintadas praias da cidade. Já para quem preferir curtir a neve, pode ficar hospedado na sede de Banqueira, uma confortável e acolhedora pousada capaz de oferecer experiências únicas. Mas a mais luxuosa é a unidade de Ibiza, onde as diárias podem chegar a custar mais de R$5 mil por apenas um único dia. E Messi também possui investimentos em outros setores, como o Bela Vista del Jardim del Norte, um restaurante em Barcelona que estima-se
que ele investiu cerca de 13 milhões de reais. Já no setor de moda, ele fundou em 2019 a The Messi Store, uma loja online de roupas inspiradas no estilo do jogador. O empreendimento foi fundado com o apoio de Jeanne Hilfiger, a irmã do magnata da moda Tommy Hilfiger, e parece que essa nova empreitada tem feito bastante sucesso, já que só o Instagram da marca possui mais de 2 milhões de seguidores. Já uma das grandes fontes de renda do jogador vem através da publicidade, isso porque ele é uma das celebridades mais famosas do mundo. Somente em seu Instagram, por exemplo, ele possui mais de 400 milhões de seguidores, o que o torna o segundo perfil mais seguido desta rede social. E é claro que toda essa exposição acaba atraindo o interesse de diversas empresas, que estão dispostas a investir uma verdadeira fortuna para vincular sua marca à imagem do jogador. Entre as empresas que já investiram em Messi estão, por exemplo, Lay's, Hawkers, Pepsi, Gatorade, Mastercard, Audemars Piguet, entre muitas outras. Já o seu maior e principal patrocinador é a Adidas, uma empresa de produtos esportivos com quem Messi possui um contrato vitalício que lhe rende cerca de 130 milhões de reais por ano. E por ser mais famoso e se destacar mais nos negócios, Lionel Messi ganha mais esse round. Ponto para ele. Round 7. Fortuna. Sendo considerados dois dos melhores jogadores de futebol do mundo, não há dúvidas de que eles já ganharam muito dinheiro em suas carreiras. Mas qual deles acumulou a maior fortuna? Neymar Júnior, por exemplo, precisou trabalhar muito até atingir o alto patamar financeiro que possui hoje. Na época em que jogava nas categorias de base do Santos, por exemplo, ele ganhava cerca de 10 mil reais por mês, um valor que cresceu muito até chegar a quase 20 milhões de reais por temporada. Já no Barcelona, o salário de Neymar cresceu exponencialmente, chegando a receber em média 78 milhões de reais por ano apenas de salário base, isso sem contar os bônus e patrocínios. Mas foi no Paris Saint-Germain que o craque brasileiro atingiu o auge de sua vida financeira, recebendo cerca de 275 milhões de reais apenas de salário. Já somando esse enorme salário com os seus ganhos com publicidade, os rendimentos do atleta ficam ainda maiores. E não é à toa que em 2020 a Forbes estimou que Neymar recebeu cerca de 500 milhões de reais no ano, ficando entre os atletas mais bem pagos do mundo. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da sua fortuna, algumas fontes estimam que atualmente Neymar Júnior já tem acumulado um patrimônio de aproximadamente 1 bilhão de reais. Já Lionel Messi, apesar de ter várias fontes de renda, a sua principal vem através do seu enorme salário como jogador. Para se ter ideia de valores, algumas fontes estimam que jogando pelo PSG, Lionel Messi recebe um salário fixo de 230 milhões de reais, mas que com alguns bônus de desempenho, esse valor pode chegar aos 380 milhões de reais. E não é à toa que, segundo a revista Forbes, o argentino foi considerado em 2022 o atleta mais bem pago do mundo, faturando cerca de 670 milhões de reais. Já somando todo o dinheiro que Messi ganhou durante sua carreira, estima-se que a quantia já ultrapassou a marca dos 5 bilhões de reais. Mas devido aos altos impostos, algumas fontes estimam que o jogador deve possuir um patrimônio líquido de aproximadamente 3 bilhões de reais. E pelo fato de Messi ter uma fortuna 3 vezes maior, ele vence facilmente esse round. Ponto para ele. No final dessa luta temos 3 pontos para Neymar Júnior contra 5 pontos para Lionel Messi, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.